Olá, boa tarde. Hello, Eu sou Rafaela Leite, eu faço parte do grupo de part of coletivos the de curadores da Bienal. E essa mesa hoje é sobre horror e as possibilidades de discussão que o gênero traz para a literatura e para o audiovisual. Para isso, para conduzir desculpa, gente, eu tô nervosérrima que eu tô no palco. Para conduzir essa conversa, eu vou chamar a Mariana Jaspe e o Denison Ramalho. Boa tarde, Bienal. Nossa, como uma voz alta. Eu sou Denison Ramalho, cineasta, cineasta de horror brasileiro. E sou roteirista também. Essa é minha colega roteirista, diretora também. Oi, gente, boa tarde, Mariana. Prazer. Que bom que vocês estão aqui na Bienal, prestigiando esse dia, esse encontro. E vamos lá, gente. O assunto é terror, o horror nosso de cada dia. Nós vamos entrevistar 3 expoentes da literatura de horror contemporânea, autores muito importantes. E a gente já tem uma nota inicial. Esse papo ele vai se concentrar sobre 3 obras recentes, específicas, desses 3 autores. São os livros Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez, da Argentina, o Território Lovecraft, do Matt Ruff, e o Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Então, eu e Mariana vamos apresentar os nossos 3 autores que estarão falando de suas casas, de seus países. Eu apresento primeiro aqui Josh Malerman. Josh Malerman é americano, além de escritor, ele é cantor e compositor da banda de rock The High Strung. Ele é autor dos livros Piano Vermelho, Inspeção, Uma Casa no Fundo de um Lago e do best-seller, inclusive best-seller no Brasil, Caixa de Pássaros, Bird Box, que foi adaptado por um longa da Netflix com direção da Suzanne Bier. O Josh ele escreveu também, recentemente, a sequência de Caixa de Pássaros, que é um romance chamado Mallory, que é sobre a protagonista de Caixa de Pássaros e a sua história após a sua aprovação em Caixa de Pássaros. Josh Malerman, welcome. A nossa convidada também é a Mariana Enríquez. Olá. Say something, Josh. Welcome to Rio. Olá, Rio. Gostaria de estar aí com vocês. We wish you were here too. Nossa convidada também é a Mariana Enríquez, ela é argentina de Buenos Aires. Além de romancista e contista, aclamada crítica e premiada internacionalmente, ela é jornalista, subeditora do jornal Página 12 e professora. Entre suas obras destacam-se o livro Este é o Mar, a antologia de contos As Coisas que Perdemos no Fogo e seu trabalho mais recente, que a gente vai debater aqui, Nossa Parte de Noite, uma epopeia transgeracional sobre terrores que marcam laços familiares indissolúveis. Bem-vinda, Mariana, que tal estás? Vamos, Caio. Thank Eu you. estou bem. Obrigada por a invitação. E Matt Ruff. Matt Ruff nasceu em Nova York, se formou pela Universidade Cornell e desde 1988 ele escreveu livros como Fool on the Hill, Sewer, Gas and Electric, The Public Works Trilogy, Bad Monkeys, Território Lovecraft, nosso livro-assunto aqui hoje, entre outros. Ele conquistou por Bad Monkeys o Washington State Book Award e o Alex Award. Já o Território Lovecraft foi nomeado em 2017 para o World Fantasy Award e foi adaptado para uma série da HBO
Lovecraft Country, com produção do Jordan Peele. Welcome you all. Welcome, Matt. Boa tarde. Good to have you all here. Bom ver todos Let's vocês aqui. get the ball rolling. So, I'll start with a question to the three of you. Vou começar com uma pergunta para vocês três. Para vocês três. E a pergunta é: qual a relação de vocês com a literatura de horror como autores, não como leitores? O horror é um gênero em que vocês desejaram se especializar? Ou é apenas um gênero que vocês escolheram para experimentar em suas escritas, em suas carreiras? Who volunteers? Go ahead, Josh. Pode ser eu. Horror, para mim, sempre foi uma coisa que eu celebrei bastante, o seu desenvolvimento. Tinha esse esplendor infantil, com uma coisa legal de se ler, com a luz fraca. Pode ser infantil ao mesmo tempo, assustador ao mesmo tempo. E eu acho que foi aí que surgiu o meu interesse. What about you, Mariana? What about you, Mariana? For me, it was weird because Para mim foi estranho, porque I started writing. eu comecei a escrever ficção, Realist fiction, literary ficção mais realista, modo literário, awful things happen, horrific things happen. em que acontecimentos assustadores também poderiam ser categorizados como horror. I wanted to write horror. I was E eu queria escrever horror, eu era fã do gênero. what happened to me O que aconteceu comigo é que a voice to write horror, and I think that eu precisava buscar essa voz para escrever horror. E havia a questão do espanhol, e no espanhol a tradição, não do horror, do fantástico existe muita coisa, mas especificamente do horror, erratic. era um tanto errática. One writer that wrote, Havia um escritor que escreveu alguma coisa, there wasn't a tradition. não havia uma tradição dentro desse idioma. Assim, I had to pick from the little that was there. eu precisei buscar das literaturas menores em espanhol na América Latina. Tive que buscar esse interesse Kind of translation of e fazer uma espécie de tradução literature written in English. da literatura básica escrita em inglês relacionada ao So tema. it took me some time, and Me I tomou algum I tempo. published my first novel in 95. Meu primeiro romance foi escrito em 95. Eu era bastante jovem. I stole something from Clive Barker and stuff. Eu Nobody noticed. That's another Tomei thing. algumas coisas emprestadas do Clive Barker e ninguém percebia. I don't think if they couldn't, but they didn't like they weren't expecting that because Não acredito que estivessem esperando por isso, in the 90s it was pois não havia algo so common, I think. na Argentina por volta de 95 relacionado a esse tema. Minha primeira coleção de livros de horror saiu em 2009. So I chose it. I wanted to do it. E eu escolhi fazer Thing is isso. that it's not fair to A say questão é que I'm não é algo muito a horror justo writer. dizer que eu seja uma escritora de horror, First, I do other things, porque eu também and escrevo then outras my coisas. intention is to, E a you minha know, be in intenção and out era and being able to move. estar I entre don't esses mind espaços. being a co-writer at all. Eu não tenho nenhum problema em ser uma autora de horror, é algo que eu gosto de fazer. Thank you, Mariana. Okay, Mariana, thank you. What about you, Matt? Is it a vocational thing or is just something that you, Pra like você, Mariana, experience on and off? Experience on and off.
Eu fui muito sortudo com os editores que me escolhiam basicamente, me permitiam escolher o que eu quisesse escrever. E parte do que me interessava na ficção era explorar e comprimir diferentes culturas e representações de mundo. E isso se aplica ao gênero também. Todos os meus livros, de fato, são muito diferentes entre si. Até mesmo o Território Lovecraft traz elementos de outros gêneros, como ficção científica, fantasia, história. Eu nunca gostaria de me limitar somente a um gênero. Gosto de fazer coisas diferentes o tempo todo, gosto do novo. E também gosto da criatividade que é possível quando você hibridiza diferentes gêneros. O horror é apenas um dentre muitos gêneros a serem explorados. E, mais uma vez, eu acho que tive muita sorte por conseguir fazer isso. Particularmente nos Estados Unidos, muitos autores ficam presos a um gênero ou tipo de escrita. E isso é o que se espera deles. De alguma forma, eu acho que eu consegui escapar disso. Ok, thank you. Ok, muito obrigado. Uma pergunta para os três também. Quando a gente pensa em horror, melodrama e pornografia, são três gêneros que estão no grupo considerado gêneros do corpo, né? Gêneros que propõem um excesso de estímulos sentimentais, sensoriais e físicos também. Quando vocês escrevem, principalmente horror, né? Quando vocês escrevem horror, que estímulos vocês sugerem? Que estímulos vocês esperam dos leitores a partir dos textos de vocês? Acho que depende especificamente da história. No Território Lovecraft, para mim, o panorama ali era o horror. Estar em um lugar em que não necessariamente você queria estar. Você é bem-vindo. Temos esses indícios de que alguma coisa está errada. Sabemos que há algo espreitando na esquina, mas não sabemos quando ou onde vai acontecer. É uma sensação de que você deve escapar desse lugar e é aquela sensação onipresente de horror. E isso, para mim, é algo como... É um dos meus tipos favoritos de horror. Não é aquele do jump scare. É algo que simplesmente surge na sua frente e te assusta, mas aquele sentimento de que alguma coisa não está bem, não está certa e que isso pode se abater sobre você a qualquer momento. No Território Lovecraft, a ficção, as histórias de Lovecraft são nessa tônica. Ele permite que se perceba que existe alguma coisa. Não há um protagonista a ser assassinado. Existe uma ideia de evolução do horror. E isso depende da narrativa, da história. E eu gosto de variar, de fato. Okay, next. Do you want to hear the question again? Do you want to hear the question again? Okay. Mariana? Mariana. Sure. To me, Para mim, depends. depende também. Eu concordo com muito do que Matt falou sobre esse diferencial, sobre a sensação de que algo esteja espreitando. Mas para mim, talvez tenha a ver com trazer um desconforto para o leitor. Pode ser uma ameaça, pode ser algo repulsivo, pode ser uma sensação absurda, algo que impossibilita a sua leitura, que atravanca a sua leitura. Há muitos leitores que me dizem que tiveram que parar de ler para depois retomar. Acho que isso vem de quando eu era adolescente e comecei a ler. Eu comecei a ler horror quando era criança. Tinha esse livro, acho que é Cemitério Maldito, do Stephen King.
E o horror naquele livro era algo que crescia cada vez mais, até o momento em que se abatia. Chegava nessa cena que eu não quero dar spoiler, alguém aqui pode não ter lido, e eu acho que vocês deveriam ler. E é uma cena tão absurda, triste, doentia, fisicamente eu senti a necessidade de arremessar o livro. Foi algo quase venenoso. Me perguntava, por que estou fazendo isso comigo mesma? E por que estou gostando disso ao mesmo tempo? E eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, com a literatura. Tipo, antes disso, já havia lido coisas que me faziam chorar ou rir, mas a relação com o livro, com a literatura, é algo que a gente imagina que seja menos física, eu acho. E essa experiência abriu uma porta para mim. Eu sempre quis que isso acontecesse de alguma forma com o que eu faço. Não o tempo todo, mas não é possível manter isso o tempo todo. Mas é interessante manter esse sentimento de incerteza e ameaça, e é algo que eu espero que eu possa fazer. Thank you, Mariana. Thank you, Mariana. Josh? Josh? Can you repeat the question? Pode repetir a pergunta? O horror, junto com melodrama e pornografia, são considerados os gêneros do corpo, porque eles geram estímulos sensoriais, sentimentais e corporais também. E aí, pensando nesse excesso de estímulos gerados por esses gêneros, quais estímulos você quer despertar no seu público? Wow. Uau! I've never thought of it in Eu conjunction. nunca tinha pensado nisso, mas eu entendo o que você está dizendo. Para mim, na verdade, era uma relação que só existia, de repente, talvez com a pornografia, mas eu não consegui ouvir a resposta deles, então eu vou seguir no meu raciocínio, me perdoem. Há um sentimento que tira o seu ar, uma sugestão de que haja, pelo menos durante a duração do livro ou filme, uma sugestão de que haja mais acerca dessa experiência do que o cotidiano e nas leis da vida. Mas para mim é como uma aventura sombria em termos de experiências sensoriais e corporais. Não algo como uma sensação de sobrevivência, uma experiência, mas algo para além do ordinário. E isso aí é o motivo pelo qual eu não busco necessariamente por um realismo naquilo que eu leio ou no que escrevo, nos filmes que eu assisto. É muito legal quando isso acontece, mas não é geralmente algo que eu procuro por conta própria. Porque, para mim, existe a empolgação. A parte da empolgação na escrita é criar uma experiência em si, acerca de algo que não acontece normalmente, mas sugerir que coisas dessa natureza possam existir. Isso se torna uma espécie de é um pensamento deveras empolgante. De fato, para responder sua pergunta, não necessariamente uma montanha russa, mas uma experiência de medo, de esplendor, de horror. E eu acho que sim, talvez. Acho que já perpassei por essas experiências. Acho que já vi isso em outras histórias anteriormente. Thank you. Obrigado. Para além das tramas, da atmosfera, da ação, da escritura, qual é o verdadeiro tema central de Território Lovecraft, de Nossa Parte de Noite e de Caixa de Pássaros? In English, for you guys, what are your stories really about? What is your story really about? Right. Ok. Assim, That's a really hard question to é uma pergunta meio difícil de responder, because while writing it, porque it's sort of the what should I phrase? qual é o termo que eu quero chegar aqui? Countering the infinite.
A escrita é uma espécie de encontro com o infinito, algo como um encontro com aquilo que está além, e é essa tentativa de navegar isso. Acho que até mesmo de formas mínimas é possível se relacionar com isso, mesmo nos problemas do dia a dia. E existe aquela instância do impossível, do infinito. Acho que essa empolgação de escrever existe, mas acho que também alguém mais poderia dizer: isso representa o mundo enlouquecendo ou a sociedade enlouquecendo. Eu não acho que Bird Box tenha sido concebido nesse sentido, mas eu compreendo por que alguém possa ter pensado nisso. Eu penso numa história menor, onde temos a história da Mallory, uma mulher numa casa, numa rua, que se depara com algo para além de sua compreensão e ela precisa lidar com isso. É algo que eu passo a respeitar na sua experiência ou jornada. Eu diria que qual é o tema de Bird Box? É sobre uma mulher navegando ou perpassando um cenário bastante denso. What about you, Mariana? Sobre o que realmente é a história de Nossa Parte de Noite? Mariana, can you hear me? Mariana, do you hear us? Mariana, can you hear us? Oh, now I can. Okay, so to you, what is the true story of your book? I think it's about heritage. I think Acho that que it's fala about- sobre the main story is about the herança. A father principal and história son. fala sobre o pai e o filho. And I think it's about heritage. Eu acho que fala sobre as a curse. hereditariedade como Heritage is uma something, maldição. if you can, get rid of it, or if Algo it's que... something that, Será que você pode se livrar disso? condemns you, Ou é like algo que it's- te condena? if you can change É algo que pode ser mudado, afinal de contas? what's, Ou não? no, I wouldn't say destiny, but what's Eu não expected diria of you. algo com relação a destino, Only mas very, sobre o of que é course, supernatural esperado. terrain. Existe essa parte do sobrenatural And também. also, I think the E eu também acho persistence que of a certain, persistência de certo... models, or it's about the rich, the filthy rich, and how they try É to sobre essa perpetuate sensação e como And certos crimes são how do perpetrados. we- Como... I don't know how Eu não sei dizer como... do the ones that don't have those privileges and o- are under their o Ocidente grip, não- in a não way, enxerga because esses these are people that control privilégios. land, Pois há people that pessoas que control controlam bodies. terras And e these are controlam people whose corpos, e final- essas são pessoas que, In the novel, at least, whose final objective pelo menos is no to livro, be the same têm um all papel the way- bastante all the- específico all the time, like, e que be the permanecem same as mind, mesmas, same com as conscience, mesmas mentalidades, nos mesmos países, in a same body, like really, nos mesmos corpos. really, power in that way. How e or is it, if it's possible in the a current pergunta é se é circumstances to possível, nas change circunstâncias that atuais, power, or, mudar esse poder confront that power. ou confrontar esse poder. So I guess in a way Então, acho que, de certa forma, é um romance bastante político, porém, but it's a horror novel also. I don't- mas I é também, don't porém believe é it também is. um romance de horror. And I don't like it when they I E, don't know if I don't like it, but I feel uncomfortable e when me they tell sinto me things like desconfortável it quando me dizem transcends coisas horror, como it's more than transcende o horror. horror, é mais It's do a que horror horror. novel. Não, é um And it romance de deals with horror this stuff. And e ele se desenvolveu I think dessa forma. contemporary Ele horror, tem esses elementos. it can- Acho que o horror can have contemporâneo many shapes and forms. pode ter diversas I think formas, there's a lot of contemporary horror that it's mas há dealing muito horror contemporâneo with, contemporary subjects. que And traz as a sujeitos popular contemporâneos. genre, it's always been a popular genre, I think. É It's natural. that it's like that. é algo natural para o So, gênero, que eu quero I think dizer. it's about that. Among other things. Entre outras And, coisas, óbvio, And also the relationship between mas também a father relação and entre son. o pai I e o wanted to filho. write about
era um tema que eu gostaria de escrever, sobre esses homens, por alguma razão. E há outras histórias que eu escrevi também que falam sobre protagonistas mulheres. E há outros assuntos a serem explorados que eu gostaria de trazer também para outros livros. Graças, Mariana. Thank you, Mariana. Matt Ruff, Matt Ruff. what is Lovecraft Country really about? Sobre o que realmente é... A minha descrição encapsulada, ela seria sobre esse motorista, esse cara que coordena o Green Book. Ele é um guia de viagens e ele vai para várias partes dos Estados Unidos procurando por restaurantes e hotéis que aceitem não somente seu negócio, mas também existem essas aventuras paranormais, algo que poderia remeter ao arquivo X, mas haveria também esses elementos do horror mundano, como o Ku Klux Klan. A ideia era basicamente trazer essas questões sobre com relação ao monstro que está debaixo da cama ou sobre as áreas reclusas, sobre todo o contexto que está ali. Basicamente, o título reflete isso. Eu preciso dessa ponte temática entre horror paranormal e horror racial. E Lovecraft parecia perfeito para isso, pois, obviamente, é algo muito basilar no horror, no gênero de horror como temos hoje, mas, ao mesmo tempo, é um livro escrito por um supremacista branco. Lovecraft era racista, declaradamente. E, por um lado, Território Lovecraft proporciona esse cenário que fala sobre de onde vêm os monstros, mas também fala sobre uma América branca e supremacista, explorando esse contraste entre esses temas e trazer uma história empolgante. Esse é o cerne do Território Lovecraft. Matt, Josh e Mariana. Uma pergunta para vocês três sobre adaptações para o cinema, adaptações para a televisão. Vocês foram adaptados, Matt e Josh, para o cinema e a televisão. Como foi a experiência, a participação de vocês nesse processo de transposição de uma mídia para outra, né? Foi suave? Doeu? Vocês assistiram às adaptações? Pode ir você primeiro, sem problema. Okay, go on. Yes, you. Josh, can you hear me, Josh? You are muted. Your mic I is think off. your You're muted. I think your microphone is off. How about now? E agora? Okay, now it's working. Ok. It's one of the greatest things that's ever happened to me in my life. É uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. I play in a band, and I Eu write toco em uma songs for banda, the band. escrevo músicas para essa banda. Porém, eu não digo para os meus amigos de banda o que tocar, certo? Então, eu estou bastante acostumado com essa coisa de trazer uma ideia que as pessoas usam e fazem o que quiser. E Bird Box é como uma música que eu escrevi e passei para Sandra Bullock e falei, vamos fazer música com isso. E eu não tive qualquer poder de decisão sobre isso. Antes de ser publicado, foi o primeiro livro que eu publiquei. Então, não estamos falando sobre nenhuma forma de nivelamento. Eu nunca me preocupei com relação a isso. Estava curioso com o que eles iam fazer. Acho que, sim, óbvio. Há pequenas coisas que quando você assiste, você fala, bom, um elemento ou outro, mas assim, quem se importa? Foi e é uma das maiores experiências da minha vida. Alison e eu, minha noiva, ela estava aqui atrás agora há pouco. Fomos ao set juntos,
conhecemos a Sandra Bullock e o cast e fomos às premieres e assistimos o filme em Los Angeles. Foi fantástico, sabe? A gente estava ali perto da Sandra Bullock e a Audrey Hepburn é como a Sandra Bullock é a Audrey Hepburn da nossa geração. Eu me sinto como se eu me sinto como se fosse a pessoa menos confiável para falar sobre o filme, porque eu estou muito feliz que isso tenha acontecido. De qualquer forma, tem uma parte minha que diz assim, cara, isso é incrível, independente da forma. Essa experiência só me trouxe alegria e me entreteu. E eu quero fazer de novo, sabe? Boa coisa de se ouvir. Very nice thing to hear. E você, Matt? Bom, minha resposta é bem parecida. Foi uma experiência maravilhosa. Você sempre se pergunta como vai reagir tendo algum material seu adaptado. Eu esperava que a minha atitude oficial fosse, bom, eu tenho a minha versão da história na prateleira aqui atrás de mim, que sempre vai existir, independente do que a adaptação fez. Eu fico à vontade que façam o que quiserem com isso, mas acho que você nunca sabe como vai reagir com isso. Eu fiquei muito feliz de assistir a série. Eu curti muito a interpretação e o fator de que não foi uma cópia de carbono. Foi como assistir minha história no universo paralelo em que eu reconhecia todas as pequenas coisas, todos os grandes detalhes e os pequenos detalhes que eram diferentes, mas funcionou, sabe? Eu me diverti demais assistindo. Obviamente, um elenco muito talentoso, a HBO foi sensacional em agregar os recursos necessários. Foi a melhor forma possível de vivenciar essa experiência. Então, sim, eu fiquei muito feliz, muito agradecido, muito grato pelo resultado. Não tenho nenhuma reclamação quaisquer. E sim, eu mal posso esperar para que aconteça novamente. Mariana, e as coisas que perdemos no fogo está sendo adaptada para o cinema? Você tem alguma participação nessa adaptação? Gostaria de ter? Ou prefere só ver depois, comprar seu ingresso para assistir? Ainda não, porque eu acho que vai ser adaptado. A cineasta já escolheu para adaptar. Eu acho que ela ainda está fazendo todos os procedimentos para poder fazer isso. E nós vamos ter reuniões e tal, mas ela tem seu próprio roteirista, ele é da América do Sul, acho que do Uruguai. E isso me deixa bastante confiante com os detalhes. Eu espero que fique muito bom. E eu quero encontrá-la e poder responder as perguntas dela, mas não necessariamente preciso ser parte do processo. Enquanto uma adaptação, é um privilégio ver que as pessoas vão ler o seu material e criam imagens próprias. Nesse caso, minha única preocupação nesse caso eles podem colocar coisas que não funcionem e também, dada a pandemia, acho que pode ser um tanto problemático também. Mas minha única preocupação é, acho que a redução de alguns detalhes, a omissão de alguns detalhes. Não tenho certeza que a minha história seja muito... não quero dizer que acho que minha história seja muito esperta, mas há adaptações em que eles
Eu acho que existe alguma redução na complexidade da história e eu não gosto disso. Nós temos uma relação com a mídia que às vezes parece muito sofisticada, que pode oferecer algum entretenimento, uma fruição. Mas você sabe, minha única preocupação, acho que há muita explicação, acho que é algo que pode acontecer, mas estou bastante confiante com esse projeto, porque acho que esse filme vai respeitar o público e vai proporcionar que o público tire suas próprias conclusões. Digo, eu espero isso de qualquer forma, de entretenimento. Um grande amigo meu, Mariana, é alguém que tem conversado muito com você, Fernando Frias de la Parra. Eu falei que ia fazer a entrevista com você, ele ficou muito feliz que nós iríamos nos conhecer aqui hoje, falando das suas adaptações. Bom, próxima pergunta. Matt, para você. Podemos falar sobre vamos isso. falar especificamente de Território Lovecraft. Uma coisa que você trouxe, uma informação que você trouxe, não sei se vocês sabem, é que o Lovecraft era um supremacista branco e era racista, obviamente. E aí você faz uma obra para discutir, para falar sobre racismo a partir dele, assim. E essa é uma discussão que a gente está tendo muito presente, muito viva no Brasil de hoje. Como que a gente lida hoje com esses criadores e com suas obras, sendo eles racistas ou misóginos ou coisas do tipo, mas as suas obras sendo geniais também. Assim, eu entendo os conflitos, mas acho que, para mim, eu nunca esperei que boa arte fosse produzida unicamente por pessoas boas. Há pessoas horrendas que podem produzir algo que traga um significado, que dialogue diretamente comigo. Acho que é parte do pacote, sabe? A forma de lidar com isso é dizer a verdade. Se é relevante, ou sobre o personagem, o artista, ou o autor, então devemos falar a verdade sobre. Não é preciso evitar o trabalho por causa disso. É importante, sim, de fato, ser honesto a respeito disso. Eu tento tomar o que eu posso do trabalho das pessoas e, ao mesmo tempo, ser honesto sobre quem elas são, se são pessoas terríveis. Se é um trabalho horrível, eu nunca vou falar sobre isso. Mais uma vez, eu compreendo esse problema, esse conflito que as pessoas têm com relação a isso. Eu acho que parte disso deriva da se você passa a noite lendo a obra de alguém, você sente essa relação próxima. Você não conhece a pessoa, ainda que essa pessoa tenha morrido muitos anos atrás, você a sente próxima de você, como se estivesse falando com você. Mas existe essa perspectiva, que era uma pessoa horrível, que fez coisas horríveis. Como eu posso ser amigo dessa pessoa? Na verdade, você não é amigo dessa pessoa. Você perpassa, você circunda esse trabalho. E é daí que vem essa sensação. É por isso que traz um desconforto. Mais uma vez, acho que perceber... Sim, foi um ser humano muito falho. E é importante saber o que ele fez, e parte disso porque Lovecraft é alguém que foi muito influente na escrita. Ainda que você não ligue para a moralidade, você vai ter alguma dificuldade compreendendo o que ele estava querendo dizer se você negar essa parte de sua personalidade. Mais uma vez, eu não acho que você tenha que rejeitar os autores. Você precisa ser honesto, reconhecer o que há de bom, assim como o que há de ruim a respeito dessa pessoa. Personagens são pessoas negras, né? E o seu livro parte de um ponto de vista negro da experiência de ser estadunidense, mas você é um cara branco, assim.
E como é que você acessa esses lugares para criar esses personagens? Create the characters. Acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que minha mãe nasceu no Brasil. Ela era filha de uma missionária. Nascida no Brasil, criada na Argentina, e foi para os Estados Unidos quando tinha 23 anos. Nossa casa na cidade de Nova York era visitada frequentemente pelas pessoas do sul dos Estados Unidos. Minha avó vivia conosco e meus tios brasileiros eram próximos, então eu cresci nessa sociedade multiteológica, multicultural, e eu aprendi desde muito cedo que eu passaria a minha vida perto de pessoas muito distintas e eu sabia que eu poderia discutir com elas, poderia brigar com elas, porém no fim do dia ainda precisava encontrar uma forma de viver junto delas. Se há um tema constante nos meus romances, é uma constante de fato. Eu gosto de utilizar da ficção para explorar outros pontos de vista, outras perspectivas, e gosto de falar sobre pessoas que olhem para as coisas de forma muito diferente e que têm que lidar com situações muito complicadas que não oferecem uma saída fácil. E não necessariamente elas vão se matar umas às outras, elas vão tentar lidar com seus pontos de vista diferentes e chegar a uma solução. Acho que minha ficção como um todo, tirando o meu primeiro livro, havia um protagonista que era muito diferente de mim. E eu passei muito tempo pensando sobre isso, tentando entender como mergulhar nessas mentes de culturas distintas, de mentalidades distintas, em termos de temperamento, sobre como essas pessoas vão agir. Sobre essas pessoas que cresceram em histórias muito distintas. Obviamente, a questão, particularmente nos Estados Unidos agora, um autor branco escrevendo um livro sobre pessoas negras parece algo muito controverso, mas para mim é uma extensão natural daquilo que eu sempre tenho feito, eu sempre fiz. Envolve pesquisar muito, passar muito tempo pensando a respeito sobre quem são meus personagens, como são as vidas deles, o que reflexões e instintos advêm dessas pessoas. É uma questão de praticar e é algo que eu gosto de fazer. É algo que eu sinto ter uma facilidade para... Não tem como explicar para além disso como eu faço funcionar, mas acho que a chave aí é gostar de entender como as pessoas pensam, sem me cercear pelo fato de que estou lidando com pessoas que têm perspectivas de mundo muito diferentes. Eu acho isso muito satisfatório. Definitivamente foi. Eu vou passar a próxima pergunta ao Matt. Matt, o ciclo de ficção fantástica pulp iniciado nos anos 20, que você demonstra conhecer muito a fundo no livro, esse ciclo tornou-se quase sinônimo de literatura racista, né, por conta do ódio racial, né, de autores como Edgar Rice Burroughs e do próprio Lovecraft, como falamos aqui. Nas suas leituras de autores do período pulp, né, e que escreviam nesses gêneros fantásticos, você chegou a descobrir algum autor preto, ou ao menos algum cuja ficção assumisse uma orientação antirracista? Assim, falando sobre isso historicamente, tenho certeza que existiu, mas as pessoas que eu lia quando eu estava crescendo, essa é uma das tragédias. Provavelmente há muitos autores e autoras negras talentosos que simplesmente não foram popularizados. Mas se olharmos para trás, com certeza vamos encontrar algum. Porém, a predominância, pelo menos até os anos 60 e 70, era uma perspectiva branca, de fato.
comentário geral é que não havia muitos autores lá atrás. Por sorte, isso está mudando. Levou muito tempo. Na época que eu estava crescendo, havia uma porção muito pequena no gênero. Thank you. Bom, como você mesmo disse, e nós descobrimos, a sua mãe é do Brasil. Você conhece algo sobre literatura brasileira? Eu aproveito para estender a pergunta para Josh e Mariana, né? Vocês conhecem literatura brasileira? Não, infelizmente. Provavelmente devo ter lido alguns autores sul-americanos. Houve um surgimento desses autores sul-americanos. Eu conheço mais a literatura argentina, como Borges, obviamente, Julio Cortázar, entre outros. Porém, infelizmente, eu sou um típico americano. Sabemos muito sobre nós mesmos e não muito sobre o resto do que está para além dos Estados Unidos. Existe essa barreira linguística também. Por mais que eu fale português e espanhol, diferente da minha mãe conseguia falar 4, 5 idiomas fluentemente, mas infelizmente eu só falo inglês. E isso tem sido uma tremenda limitação para mim. Mariana? Well, yeah, me, I do. I mean, Clarice Lispector is. A Clarice Lispector She's one of the weird ones, no? But ela é um desses autores distintos, mas eu gosto de Jorge Amado. Ele foi popular durante um período em todo lugar. Rubem Fonseca eu gosto bastante. Gosto muito de Adélia Prado, Hilda Hilst. Gosto de Graciliano Ramos. Não, mas a barreira linguística é uma questão para mim também. Para um país que, ainda como turistas, os argentinos vão para o Brasil o tempo todo. É o nosso país de escolha, porque nós amamos a música. E se você comparar, por exemplo, a popularidade dos músicos como Ney Matogrosso ou Caetano, com a forma como a literatura, sempre, as diferenças são gritantes. Acho que os editores não traduzem a literatura brasileira o suficiente. Traduzem a Bíblia, mas muito mais literatura europeia, em todas as vias. E do contrário, se ocorresse mais, a gente compartilha muita coisa culturalmente. Ainda, eu presto muita atenção, mas eu não sei se você não conhecer certos editores, você não estará familiarizado com a literatura brasileira. Especialmente, não acredito que seja uma literatura tanto popular com os leitores de um modo geral. What about you, Josh? Você conhece literatura brasileira? Well, one time I took a helicopter ride with Raphael Eu andei de Montes helicóptero up and around e the big Jesus statue. And passei em volta da estátua do Cristo. Não, de fato eu não conheço muito. Eu tenho seguido a dieta de horror por 20 anos, mas se vocês quiserem fazer uma lista, me enviem nomes, por favor, eu vou adorar. Eu tenho morado na seara do horror já há um bom tempo. E eu não conheço autores de horror do Brasil. Talvez agora eles estejam ganhando mais relevância, mas eu posso pesquisar, mas se puderem me mandar uma lista seria ótimo também. Rafael Montes is in the building. O Rafael Montes está aqui conosco hoje, vai fazer a próxima mesa sobre literatura true crime. Really? Rafael que passeou de helicóptero com o Matt, com Josh, perdão. Yeah.
Ainda no Brasil, Mariana, a gente lê os seus livros e você tem uma relação, não vou dizer que muito próxima, mas de muito conhecimento sobre o Brasil, assim, sobre características do Brasil, sobre as mazelas do Brasil. De onde é que você tirou esse conhecimento? O que é que sabe tanto sobre o nosso país? Me? Eu? I think it's because Acho que é partly porque is because like we're parte neighbors é porque and somos vizinhos e and Brazil, I think for Argentina was o always Brasil like the para a Argentina sempre foi place to be como free in a way. um lugar I para don't know ser how livre. to- Eu não sei how to put como it, but, like, the beaches colocar are em palavras, nicer, mas as the praias são buildings are maravilhosas, freer, there's something, a natureza I'm é not exuberante. saying that this is, Não of quero course, dizer an que idealized version, but seja uma versão it is. idealizada, mas é. But E very real for us. And é of algo course, bastante it's the real football. para nós. E, obviamente, é o futebol. Like, I don't want to go into it that much, just in case someone gets upset. Não é algo que eu queira discorrer muito, somente por um And I've acaso. been a lot of Mas times in Brazil as a eu já estive tourist muitas and vezes no stuff, Brasil and como I like turista. music, and I Eu think gosto there's da a very close música. relationship with the music and stuff. But Acho que através dessa relação com a happens música, mas o que is that acontece part of também my é que family parte da minha família comes from Corrientes, that is a province in the north vem of de Argentina Corrientes, que that fica no limits norte with da Brazil. Argentina, que é próximo do sul do Brasil. It's a E province where and also Misiones, that is quite like inside. é algo Brazil, que we fica have praticamente the dentro do cataratas Brasil. de Temos as Iguaçu, cataratas do that is like Iguaçu. I can't remember how you say cataratas Não me in lembro English. como se diz cataratas em inglês. Very beautiful water falling from the cliff. Essa maravilhosa queda d'água. And like E the Niagara Falls, assim como as cataratas do Niágara. half of it is Argentinian, half of it is. É parte Argentina e parte And Brasil. I have family there. E in eu both tenho família provinces. And in those em duas províncias. like, E nessas províncias, especially the, especialmente, popular beliefs and, há crenças pagan populares, religions and stuff. religiões It's a pagãs. lot more mixed, É and algo muito mais in the misturado. everyday life are Há much essa more mistura common de and much crenças more mixed sobrenaturais. and much more, real and close to É algo people que than é in, mais Buenos próximo das Aires. pessoas do que em So I Buenos spent Aires. Então, my eu passei childhood and minha infância teenage years e going minha there, adolescência indo para lá, like, a couple of months a year or maybe less, pelo but menos it uma was vez ao very ano, frequently. mas havia certa frequência. So there was kind of a very early Então, exposure to that houve I essa didn't have exposição here in the precoce city, I think. a algo que é And, distinto ao que há na cidade. so, E about the Afro-Brazilian religion there a was very religião present. afro-brasileira lá era muito And it presente. was not like E não maybe era here in algo the city como seen as talvez aqui nas something more cidades, em que exotic and even as pessoas scary, veem but not como there. algo exótico ou assustador, mas não lá. And I was exposed to that in a very Eu fui spiritual exposta a way. isso de Not forma muito necessarily espiritualizada, não participating, but as something necessariamente that existed participando, and something mas that was eu So, poderia estar yeah, I presente have desde que I think respeitasse. I Então, would sim, say acho that que the eu diria que a relationship relação neighbors relationship é uma relação de vizinhança, closer if talvez até mais próxima, if there wasn't the language barrier, se não although, houvesse a barreira we linguística. understand each other in Mas a acho que very nos compreendemos de uma forma muito portunhol or whatever we lúdica. do, we Falando try to portunhol, o que understand quer que each other. façamos, tentamos nos entender. Mariana, a próxima pergunta é a que eu mais quero fazer a você e ela Posso falar se alguma coisa? aprofunda um pouco em como você respondeu à última. Bom, salta aos olhos na sua ficção. Oi? Josh, were you saying something? Yeah. Yes, I do. Sim, eu quero. Porque Because of the
Devido ao delay, eu preciso, devido ao atraso, eu preciso ir agora. Eu queria muito agradecer a vocês. Eu preciso sair porque estamos com pressa e aqui já o fuso horário já é um pouco mais tarde. Bom, eu lamento em ter que sair, mas eu gostaria de dizer que eu adorei as respostas dos colegas durante essa conversa. Eu acho que foi maravilhoso, mas eu lamento muito. Eu preciso ir. Então, estou me despedindo. Amo vocês, mas eu preciso sair. Você pode responder uma última perguntinha, então? A saideira. Sim. A gente tem uma última pergunta para você, Josh, que é a pergunta tema da Bienal do Livro. Que histórias nós precisamos contar agora? E do que você está trabalhando para o futuro próximo? Bem, obviamente é um momento muito interessante nessa época. A pandemia e o distanciamento social, acho que se pensar a perspectiva de uns anos atrás, sempre quis escrever algo sobre uma autoconsciência a respeito disso. Bom, eu não vou falar sobre um presidente lunático ou sobre uma pandemia, mas aí se tornou algo tão presente e real, quase como se fosse desonesto não reconhecer essas coisas, não reconhecer que esse é um momento muito interessante. Nesse momento eu não quero olhar para trás daqui a 10 anos e pensar que eu nunca falei sobre ou escrevi sobre o que eu sentia durante esse período. Assim, eu tenho um livro no forno, é uma edição limitada que deve sair ainda esse mês, mais tarde. Provavelmente o meu livro mais político, mas somente devido à experiência, à vivência desse momento, que me trouxe essa autoconsciência sobre como eu me sinto a respeito disso. E quais são as histórias importantes nesse momento? Acho que sempre são importantes. A verdade sobre os seus sentimentos e sobre a sua vivência, diria especialmente num momento como esse, e esse livro, ele realmente foca nesse momento de diversas formas. Então, acho que não consigo me imaginar escrevendo um manifesto político, mas intencionalmente ignorar esses pontos, seja por uma espécie de autoconsciência ou pelo temor de alienar, acho que não é a forma correta de proceder. As histórias importantes nesse momento são, literalmente, falar sobre onde você está nesse exato momento. E a história de horror não é pode ser uma história de horror no espaço, pode ser uma história romântica, pode ser qualquer coisa, mas ignorar intencionalmente é algo que não se adequa a isso. Obrigado, Josh. Obrigada, Josh. Thank you. Mariana, salta aos olhos na sua ficção um profundo conhecimento de ocultismo e misticismo. E não só o ocultismo clássico, como Aleister Crowley e Eliphas Levi, que você cita nos seus livros, mas todas essas tradições regionais menos conhecidas, como o Inbunche, a veneração a San Muerte, a Sanguecito, ao Gauchito Gil, ao Mayra Sanchez. Então, a pergunta é: que caminhos te levaram a descobrir esse repertório tão original de esoterismos latino-americanos? Teria a sua carreira no jornalismo sido um desses caminhos? Ou você tem um interesse além da escrita, né, no estudo do ocultismo?
Bom, eu acho que é algo que realmente me interessa como pessoa, não como jornalista, porque primeiro eu acho que na literatura latino-americana não é que não exatamente essas crenças ou de acordo com a forma como você ou eu nos sentimos a respeito. Acho que as pessoas não estão acostumadas, mas possivelmente elas não são usadas. Por exemplo, Borges é um autor muito influente, importante para mim. Basicamente, um dos 5 autores mais importantes da Argentina, por exemplo. Mas quando ele usa da mitologia, por exemplo, ele não usa somente a cosmogonia dos Mapuches, dos Guarani, ou dos Incas, dos Maias. Mas dos povos originários do continente. Ele escreve um livro inteiro com lendas islandesas. Falando das sagas, Volsungus, essas crenças são crenças dos povos. Elas têm momentos distintos. Por exemplo, El Tito é algo muito popular no momento. A Santa Pagã é algo muito... está em todo lugar na cidade de Buenos Aires. É algo que está presente. Você não encontra esses personagens. E eu acho que existe um problema de classe aí. Muitos escritores, Queiroga, por exemplo, viveu na selva e ele escreve muito sobre horror. Ele escreve crônicas de horror. Ele rejeita muito o estilo londrino. Um homem, ele coloca assim, uma pessoa contra a natureza ou contra o mal da natureza. E existe o sobrenatural ali subjacente. Mas há essas crenças que não necessariamente ele incorpora à sua literatura. Eu sempre me perguntava por quê. Essas crenças seriam consideradas como inferiores? Ou como não são literárias o suficiente? E eu comecei a me sentir relegada à antropologia ou ao turismo de alguma forma, que é esses povos. Assim, acho eu não quero resgatar as coisas dessa forma, de uma forma antropológica ou turística, mas eu tento pensar em como redescobrir essas coisas com as quais eu lidava quando mais nova, que me traziam essa impressão que meus avós me contaram a respeito. Meu avô era do Paraguai. Minha avó era de Corrientes e ela adorava contar histórias, especialmente as histórias de terror. Então, para mim, é algo muito pessoal. E o fato também de que isso rompe com as questões de classe que eram até então muito óbvias na literatura, sempre colocando as coisas sobre a perspectiva do um ou do outro, que não poderiam ser adotadas ali. A literatura, de um modo geral, algo que, quando observava, sempre parecia muito injusta e é algo tão rico e, ao mesmo tempo, tão assustador e presente nas vidas das pessoas. E por que não utilizar isso? É basicamente a razão. E eu também gosto muito dessa tradição literária de ocultismo, no ocultismo britânico, de um modo geral, como John Dee ou
magia do caos, até mesmo nas formas como é interpretada agora, como Alan Moore. Alan Moore, por exemplo, é alguém que eu sempre pesquiso a respeito, é alguém que eu gosto de acompanhar. Ele traz essa ancestralidade esotérica e agrega ao horror de uma forma muito interessante, toda uma nova forma de horror ficcional quando ele começou a lançar esses últimos volumes, eu achei muito interessante. É uma das coisas que eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de fazer a partir de coisas daqui, da América Latina, que tem alguma correlação comigo, não como algo turístico ou com a qual eu não tenha nenhuma relação quaisquer. Infelizmente, eu não tenho nenhuma relação familiar com essas crenças, com essas culturas, mas os primeiros livros eram relacionados à mitologia ou algo do tipo. Pergunta? Mariana, que temas a sua sensibilidade particular como autora mulher escolheu abordar em forma de ficção de terror? E existem outros temas sobre a condição feminina sobre os quais você deseja falar em obras futuras? Se sim, você poderia contar um pouco sobre seus planos? É complicado, porque eu tenho sentimentos confusos a respeito disso. Por um lado, por um tempo mais longo, eu estava absolutamente convencida de que eu sou uma mulher e me apresento como uma mulher. Durante muito tempo eu pensei que isso era algo por si só muito essencial, algo que me possibilitaria escrever com propriedade sobre o papel da mulher, mas há outras autoras que poderiam escrever melhor a respeito disso, mas finalmente aprendi que com Simone de Beauvoir, uma mulher não é uma essência, mas quando eu escrevo, eu não me sinto como uma mulher, eu me sinto como um ser, uma entidade, um ser que pode escrever da perspectiva de um animal, de uma mulher, mas da mesma forma, essas crenças pagãs, esses elementos que eu falei a respeito, há muitos assuntos que não são utilizados suficientemente, que não são muito bem explorados. Eu acho que um desses pontos é o corpo feminino e a mente feminina. E eu acho que, sim, isso eu vou explorar, especialmente porque eu acho que é muito particular. Não temos o mesmo corpo, temos os mesmos tempos, é algo muito particular e que seria interessante. Bom, a primeira vez que eu escrevi a respeito de aborto, eu tive que pesquisar muita coisa a respeito, e eu lembro que me perguntava por que eu nunca escrevi sobre isso antes. Qual é o porquê do silêncio? Eu não gosto desse silêncio, mas ao mesmo tempo eu não quero ter essas instâncias vigilantes na minha mente dizendo que eu sou uma escritora mulher e eu deveria escrever sobre certas coisas, porque eu não acredito. Eu me considero uma feminista. Considero que a principal coisa que uma mulher pode escrever sobre o que ela quiser. Uma mulher pode escrever sobre o que ela quiser. Eu estava escrevendo um livro sobre o século XIX, histórias de fantasma com personagens do século XIX.
Louisa May Alcott is the author of Little Women. Short E, story about e me foi mostrada uma história sobre mythology. uma múmia This is so free. e, Like she e era really algo could muito write livre. about anything. Ela And, podia escrever sobre qualquer coisa. we should follow that. I mean, E devemos seguir isso. the whole tradition of Toda a tradição these de, women writing Gothic and ghost stories de in this mulheres little square escritoras that they escritoras write, and góticas, there they had the most freedom de and they could crônicas write de horror, whatever they want, including elas podem their falar sobre o fears, que quiserem, inclusive sobre seus And, sentimentos e the specific fears. So, seus medos I especificamente think, falando. Então, to me, it's a complicated para mim, subject because, é um assunto complicado, I know porque there's things that are very eu specific sei that que I há want to explore, questões but muito at the same específicas que eu time I quero have explorar, this porém, ao mesmo tempo, rejection of, eu tenho essa rejeição com relação à atmosfera social, pois como uma autora feminista você precisa falar sobre e deve somente escrever sobre certos tópicos, porque há elementos inerentemente relacionados àquilo que uma autora deve escrever. E eu acho que é algo mais, a coisa mais igualitária e livre que se pode fazer é escrever sobre o que você quiser. Eu tenho sentimentos confusos a respeito disso. Thank you. Só para a última pergunta que a gente precisa encerrar, é a pergunta tema da Bienal, que a gente queria fazer para os dois, Matt e Mariana. Que histórias precisamos contar agora? Who wants to go first? Quem quer ir Do you want primeiro? to go first? Mariana, você quer ir primeiro? Mariana, do you want to go first? Que histórias precisamos Okay, contar what agora? stories do you need to tell now? Eu tenho explorado trauma durante um bom tempo. Talvez, enquanto uma pessoa sul-americana, vocês podem entender o porquê de tentar falar sobre trauma nesse conteúdo e esse seu conteúdo. E nesses últimos, especialmente, esses últimos anos foram especialmente traumáticos para nós, para o nosso continente e para o mundo como um todo. E acho que é um tema interessante para autores de horror e explorar o mistério, mas um ponto a ser explorado. Uma coisa é explorar e a outra eu morei quase por quase 50 anos em que a desigualdade era algo. Toda a região e o continente como um todo tem níveis de violência que são intoleráveis. A pandemia foi muito traumática, eu acho, para todos nós. Então, eu não sei, eu comecei a escrever sobre fantasmas. Parece um tanto estúpido, mas acho que a figura que mais realmente representa o trauma e o fantasma é algo que é algo que sempre conta a mesma história o tempo todo, porém não é algo que está em paz, é algo que é um tipo de é algo que dá aos leitores que dá essa sensação de que vai terminar tudo bem. É uma mentira, pois o fantasma é algo que não descansa. A frustração, a repetição das coisas é algo que é um tanto obsessivo nos últimos meses. Eu comecei a ler e produzir histórias de fantasmas. Vamos ver o que acontece. Boa sorte, Mariana. Matt, que histórias precisamos contar agora?
Então, I don't know. I don't tend to think that way. eu não costumo pensar dessa forma. Eu acho que confio nos leitores para encontrarem as histórias que irão ler. Eu tento fazer a minha melhor escrita possível quando eu quero me dedicar a um certo tema, mas não necessariamente tem algo a ver com os eventos atuais. Estamos vivendo uma época muito traumática agora. Eu me lembro da questão lá do 11 de setembro e como foi todo o pós. E eu me lembro de ter pensado que eu deveria falar algo a respeito disso. Mas quando eu pego para escrever ficção, ao invés de reagir instantaneamente a certos eventos, eu gosto de me demorar e pensar a respeito sobre esses assuntos, ver o que as pessoas fazem e trazer algo original. Não está necessariamente em agir imediatamente. Eu decidi que eu acho que foi muito feliz para mim escrever e deixar que a minha inspiração fluísse. Acho que se tivesse que escrever sobre imediatamente após os eventos, seria um ofício de jornalista. Obviamente, cada um é uma pessoa. Há quem goste de fazer sua declaração nesse exato momento, e isso tudo bem, se é o que você quer fazer. Mas, geralmente, eu encorajo os escritores de ficção a confiar nos leitores. E se eles estiverem buscando por algo que seja similar à sua leitura, eles vão chegar até ela. Essa é a atitude que eu tomaria. E uma das coisas que surge com o território Lovecraft é que as pessoas dizem, nossa, é algo... Você realmente capturou esse momento? E a questão, a coisa é que eu não estava tentando fazer isso, Território Lovecraft foi essa ideia de história que eu tive e que de muitas formas é atemporal. Mas está relacionado aos Estados Unidos de forma temporal. É algo que eu poderia ter escrito em qualquer momento nos últimos 30 ou 40 anos, pois o racismo sempre esteve nos Estados Unidos. Há momentos em que você precisa prestar mais atenção nisso, e há momentos em que as pessoas perdem o interesse, e a mídia das massas traz outro incidente que sobrepuja isso. Não era algo que eu não estava tentando capturar o espírito do tempo, eu estava tentando pensar sobre as coisas que já vinham maturando em minha cabeça por muito tempo. Simplesmente foi o momento que, de forma orgânica, eu coloquei em um livro. Acho que foi... Não sei dizer como, mas foi de certa forma no tempo certo. E, por sorte, os leitores encontraram esse livro. Acho que essa é a forma como eu procedo. Não sou esperto o suficiente para saber o que as pessoas estão fazendo nesse momento. E o que me empolga, eu faço o meu melhor quando eu sigo meus próprios desejos. Basicamente, escrevo os livros que eu gostaria de ler naquele momento. Pessoal, então a gente encerra aqui o nosso painel, nossa mesa, o horror nosso de cada dia. Obrigado, Matt Ruff. Obrigado, Mariana. Thank you very much. This was wonderful. Obrigado, pessoal. Foi maravilhoso. Esperamos conversar com vocês sobre novos trabalhos em breve aqui na Bienal, em anos futuros. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigadão. Thank you. You too. Obrigada. Pessoal, e para quem ficou embaixo das cadeiras, tem 3 desse e cada um dá direito a um livro. Então, quem achar, procura a Silvana, que ela vai dar o livro para vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde.